O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, tendo em vista existente qual legal, declara aberta a reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. Primeira parte, ata da reunião ordinária, dia 24 de outubro de 2017. Foi encaminhado aos gabinetes para a conferência. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Leitura de correspondência. Senhor presidente, questão de ordem. Nessa última, bom dia, senhores vereadores, por presente, teve banqueta. Nessa última quinta-feira, soltaram aí em redes sociais coisas sobre o vereador Alessandro Coxinha e seus assessores. E quero aqui passar para o pessoal, acabou, cansei de ser bobo. E graças a Deus, com um advogado bom, descobrimos também que compartilha injúria também é crime. Quem compartilha injúria é crime no artigo 137 e o artigo 138 do Código Penal. E graças a Deus, o inspetor Tiago, mais a doutora Silvana, já vai ter o juizado especial que 4 pessoas que compartilharam isso vai ser chamado aqui no Fórum das Pequenas Causas. Falando de 6 milhões, é por isso que nós, vereadores, o ex-vereador Gilson Marques falava sempre aqui na plenária, é por isso que o pessoal acha que a gente tem dinheiro, fala que eu tenho um patrimônio de 6 milhões de bens, isso é uma coisa muito séria. Já invadiram minha casa 2 vezes, caçando dinheiro, tanta coisa para levar lá, não levaram, caçando dinheiro. E é o que o Gilson falava aqui na plenária passada. É uma falta de respeito quem faz isso, e agora eu cansei. Quero agradecer muito a delegada Silvana, que ela me deu toda a razão, ela viu, ela foi na minha residência, ela viu o que está acontecendo, eles estão invadindo a minha residência do Papamilo toda hora, caçando dinheiro, e não tem dinheiro. O salário de vereador é R$6 mil, não passa disso, não tem como ninguém ter patrimônio alto aqui. Então, sirva de lição que quem compartilha também é crime. E eu coloquei 4 pessoas que eu descobri que compartilhou. As pessoas já estão me ligando, pedir desculpa. Não tem desculpa. Isso não é amigo que faz uma maldade dessa. E, acima de tudo, nós 10 vereadores, nós temos família. Nós temos família. Isso é muito sério, muito sério. Então, agora acabou. Dia 15/12, eu não vou aceitar perdão, não. Essas 4 pessoas que compartilhou injúria, mentira, vai ter que retratar aí no jornal. Ou senão dá cesta básica para o ProReis e para outras entidades, para a creche do Soldado Frávio, porque cansei e cansei mesmo, e não aceito pedir desculpa. Não aceito mesmo, porque eu tenho família. O que fizeram, minha menina chorando, na hora que ela viu o quarto dela todo revirado, isso é uma falta de vergonha para as pessoas que fazem isso. Então, compartilhou, eu estou descobrindo a pessoa e estou indo na civil, e a doutora Silvana mandou o recado para os 10 vereadores, pode vir aqui, que é na hora, nós vamos intimar a pessoa aqui na hora, que compartilhar, vou repetir de novo, é crime, injúria. Acha que não? É crime. No artigo 137 e 138 do Código Penal. Obrigado, presidente. Apresentação de proposições. Senhor presidente, antes de passar para a apresentação das proposições, só me permite fazer um comunicado? Perfeitamente. Senhor presidente, eu vou, como presidente da comissão que apura as irregularidades dos passos de apreensão, eu vou suspender os trabalhos da comissão
até que a Justiça se manifeste com relação à judicialização pelo Ministério Público do tema. Eu acho que é inadequado, já que a Justiça está investigando, que a Câmara também faça a mesma investigação. Nós já temos os nossos trabalhos bem avançados e, a partir do momento que a Justiça se posicionar com relação ao mesmo tema que nós estamos investigando, aí nós vamos tomar as providências necessárias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Eu não podia me calar, né? Acho que eu tenho que me posicionar também. Uma coisa é o Ministério Público, né? Ele se posicionar, que ele deve se posicionar sobre as irregularidades do município. É um dever dele, né? Mas o Poder Legislativo, ele deve continuar os seus trabalhos, porque até mesmo o Ministério Público também depende disso. Foi assim na CPI dos 30 milhões. Já havia uma denúncia no Ministério Público Estadual, uma investigação, e nós terminamos a CPI os ajudando, não só a eles, como a Polícia Federal. Mas é só uma fala minha, que é a fala da minoria, ela acaba muito sem importância nessa casa. Obrigado. Senhor presidente, o senhor me dá a palavra? A palavra, vereador Silvano de Aguiar. Vereador Flávio, o posicionamento do senhor, como o senhor mesmo muito bem disse. Eu respeito o posicionamento do senhor. Não o tenho como minoria, até porque eu entendo do conhecimento e do que o senhor sabe fazer, né, o que o senhor pode fazer e contribui, ainda que, nas palavras do senhor, seja pela minoria, eu entendo bem a contribuição que o senhor pode dar para essa casa. No entanto, a abordagem que o senhor fez, ela é totalmente inadequada e diferente. Uma vez que, daquela época, tinha, sim, uma denúncia no Ministério Público. Era uma denúncia. Ela não mandou aquilo para a Justiça e a Justiça não se posicionou, como não o fez até hoje. Ainda que o senhor não concorde, senhor vereador, mas os fatos estão aí. O senhor pode balançar a cabeça o tanto que o senhor quiser, os fatos estão aí. Esse caso dos 30 milhões foi, inclusive, criticado pela própria promotora e que não chegou na Justiça até hoje. Ela está com esse processo até hoje, diferente do nosso processo. O nosso processo, o Ministério Público foi provocado, é lógico e evidente, ele se posicionou, entrou na Justiça e a Justiça deu um parecer. Então, eu não estou falando que a gente está parando os trabalhos da CPI, não. O que eu estou dizendo aqui, estou sendo claro, é que a gente está suspendendo até que a Justiça ela se manifeste com relação ao tema. É muito simples. Nós vamos continuar os nossos trabalhos, tão logo a Justiça se manifeste. Nós já temos várias provas e várias evidências, e o relator vai fazer o seu relatório no momento oportuno, dentro do que a técnica legislativa manda. Respeito o posicionamento do senhor, mas discordo dele. Senhor presidente, eu fui citado. Perfeitamente. O senhor já imaginou se a Câmara dos Deputados, que diga de passagem, uma Câmara de deputados corruptos, deputados que se vendem, ou um Senado que se vende o tempo inteiro, mas mesmo se vendendo, eles parassem os seus trabalhos, quando o STF, com suas imbecilidades, com as suas mentiras, fizesse algum ato? Então seria, em vez de um poder sozinho imbecil, seria 2, 3 poderes de imbecilidades. Mas, vou voltar a dizer, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ao qual os senhores foram votados, não tem nada a ver com o Ministério Público, a não ser o ato de contribuir com as suas investigações. Eu disse que deveria ser ouvido as pessoas e depois enviado para o Ministério Público também, é só isso. É só questão de, eu não sei se é de ótica, visão, ou talvez ética, só isso. Mas agradeço Vossa Excelência pela parte que me toca. Eu vou conceder para o senhor uma parte. Beleza. Vereador, eu não tenho aqui capacidade de dizer se a Justiça de Nova Lima tem imbecis trabalhando lá ou não. Respeito muito a Justiça da cidade,
Respeito mais ainda o Judiciário Nacional, né, a nossa Câmara Alta, respeito muito. Não posso dizer e nem concordar com o senhor dizer que a Justiça tem imbecis trabalhando lá. Posso garantir para o senhor vereador, e até pelo que o senhor me conhece, pelo que o senhor me acompanha, nós já fomos do mesmo partido, o senhor me conhece muito bem, eu posso garantir para o senhor que eu não sou corrupto, e se o senhor tiver alguma questão relacionada à corrupção para se colocar com relação a mim, se o senhor fazia isso, e aproveita o público aqui agora e fazia isso, eu não sou corrupto e não coaduno com corrupção. Eu não trabalho para o prefeito, eu sou independente, essa Câmara é independente, eu não trabalho para o prefeito, eu estou fazendo o meu trabalho com seriedade, com responsabilidade e, o senhor pode ter certeza, com o julgamento do povo sem nenhuma imbecilidade. Espero que assim seja. Muito obrigado, vereador. Não vou render mais esse assunto, Nem até porque eu sou amigo do senhor. Comigo. Não, mas nós vamos continuar sendo amigos mesmo depois disso. É duas coisas, ou o senhor é surdo, ou então o senhor faz parte da outra parte que eu falei. Porque eu disse a Justiça, eu disse do STF, eu disse da Câmara Alta e Câmara Baixa. Não, calma, vereador. Agora eu estou falando. A analogia está marcada. Senhor presidente, né? vou calar a boca para ele continuar. Afinal de contas, a minoria nesse país se cala. Os pobres se calam o tempo inteiro. Então, deixa eu fazer igual o povo pobre. Vou me calar para Vossa Excelência continuar. Presidente, já que ele calou a boca para eu continuar... Eu estou com a palavra, o senhor não toma postura. Falou que eu podia continuar. Mas não é, o senhor tem que parar, o senhor tem que ouvir. É isso que uma pessoa educada faz. Meu amigo vereador Silvânia, é isso que uma pessoa educada faz. Deixa eu só aproveitar o que o senhor falou que ia parar de falar para ele falar. Mas o senhor não deixa eu terminar, Mas o senhor vai deixar eu falar então? Senhor presidente, de novo eu vou deixar o vereador falar. A palavra está com o vereador Flávio. A palavra está com o vereador Flávio. O senhor deixou eu falar, vereador? Não deixou não. A palavra está com o vereador Flávio. Ô Silvano, pelo amor de Deus, colabora aí, Eu só quero terminar. Só vou cortar a palavra do senhor. A palavra está com o vereador Flávio. O senhor já falou, o senhor já tentou me bater para a mídia, mas o nosso povo... mesmo, presidente, vereador? Senhor presidente, ele não vai permitir? Eu não vou dar a palavra para ele mais, pode continuar. Pronto. Senhor presidente, eu disse que uma Câmara dos Deputados contaminada, eu disse que o Senado brasileiro contaminado, ou tem alguém me ouvindo pela TV Banqueta, ou aqui, que não consegue enxergar que a maioria dos nossos políticos são corruptos. Mas, em momento nenhum, eu disse que Vossa Excelência o é. Não disse isso. E nem disse que a Justiça de Nova Lima também o é. Eu não disse isso da minha palavra. Não vai ser assim que vocês vão fazer a Justiça em Nova Lima e me perseguir. Porque não vai haver motivo, né, para isso. Eu disse que a CPI deveria continuar. É uma opinião de um vereador. Mas se Vossa Excelência, enquanto presidente, acha que deve parar os trabalhos, tudo bem, eu só disse, é só uma opinião minha. Opinião da minoria nesse país não tem muito valor. É só isso, mas é minha opinião para a população de Nova Lima. E vou encerrar dizendo muito obrigado, nós continuamos amigos, se o senhor quiser pagar um café no final, estou à disposição. Obrigado. Presidente, pela ordem, posso fazer uso da palavra? Com a palavra é do Hélio Jesus. Vereador Silvano, eu realmente não tinha conhecimento dessa decisão de Vossa Excelência de paralisar os trabalhos da CPI. Eu acho que nós estamos tratando de assuntos distintos, né? O Judiciário e a Câmara. A Câmara ele faz um julgamento praticamente político. Então, eu vou fazer duas sugestões para Vossa Excelência enquanto presidente da comissão de CPI. Primeiro, que a CPI é justamente para fazer apuração de informações, e os nobres colegas que quiserem participar, que venham participar das reuniões da comissão, que acontece às 14 horas. Não existe no regimento interno a obrigatoriedade de submeter nenhum tipo de decisões tomadas na CPI ao plenário, pelo menos não que eu tenha conhecimento. E segundo, que eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós estamos realmente com a CPI parada, até que seja apurada a questão da veracidade dos áudios junto ao Instituto de Criminalística, que foi um pedido, inclusive, de Vossa Excelência na última reunião. Então, que nós venhamos não paralisar os trabalhos, mas que aguardar essa decisão, essa decisão dos institutos que foram solicitados e esse restante da documentação. Agora, paralisar os trabalhos, eu entendo que nós estamos fazendo um julgamento totalmente diferenciado do julgamento que é do Judiciário, até porque a gente sabe que o Judiciário aí leva 2, 3 anos
é muito moroso e nós temos que dar uma resposta para a sociedade enquanto ao que aconteceu de fato com a CPI. Eu fui citado, senhor presidente, se me permite. Seja breve. Eles estão paralisados em função do tempo da CPI, senão nós vamos perder o tempo da CPI, os 90 dias, que podem ser prorrogados, mas eles estão paralisados. Assim que a gente tiver um parecer, nós vamos dar andamento na CPI. Foi dito aí sobre a CPI dos 30 milhões, né? Eu venho sempre cobrando, né? Eu venho cobrando aqui a CPI dos 30 milhões. A Câmara distribuiu a documentação para 7 órgãos e sequer a Câmara recebeu uma comunicação, um ofício, dizendo do andamento. Então, eu tenho sempre que cobrar isso aqui. É muito dinheiro que rolou pelo ralo aí, enfiaram a mão e quero dizer que a Câmara tem que cumprir sua obrigação. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do projeto de decreto legislativo número 351/2017, autoria do vereador Hélio Jesus, que concede cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Marcelo Daff. Justificativa. Marcelo Daff, administrador de empresas, gestor hospitalar, consultor em sistemas de saúde, planejamento estratégico, casado e tem 54 anos. Nasceu em Belo Horizonte, mas há 42 anos reside em Nova Lima, realizando importantes trabalhos na área de saúde, ajudando muitos novalimenses. Amante da cidade, especializou em gestão de recursos humanos, planejamento estratégico, tecnologias de informação, trabalho em diversos hospitais, como Nossa Senhora de Lourdes, e também atuou no Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Direção de Recursos Humanos Ínfaro do Brasil, Confederação Nacional dos Transportes, e por onde passou, elaborou ou fez parte de projetos inovadores, coordenando captações, desenvolvendo novas metodologias de gestão e prestação de serviço ao público novalimense. Com um currículo extenso, Marcelo sempre trabalhou com seriedade, colocando o público como prioridade. Gestor qualificado, empreende em prol da cidade e dos cidadãos de Nova Lima, sendo assim uma figura conhecida e amada na sociedade. Wesley Jesus, vereador. Encaminho o projeto de decreto legislativo 3541/2017 à Comissão Especial e nomeia os vereadores Alessandro Bonifácio, Alves de Azevedo e Quindo Cássio para participarem da comissão. Leitura de parecer. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 1653/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da restituição ao erário municipal pelos danos gerados ao patrimônio público e ao meio ambiente por condutor causador de acidente de trânsito. Nesse sentido, o projeto busca regulamentação, prioridade, punir financeiramente o responsável por danos causados no meio ambiente em virtude de acidente de trânsito. Artigo 21, inciso 1 do Regimento Interno, define competência da Câmara. Artigo 21, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor legislar sobre todas as matérias competentes do município, especialmente sobre 1. Assunto de interesse local. O projeto de lei trata-se de matéria que intere na esfera de competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre assuntos de interesse local. Logo, não há vício de iniciativa. Nesse sentido, observados os critérios da legalidade, constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Edson Sebastião Pinto, relator, Alessandro Luiz Bonifácio, presidente, Wesley Jesus Silva, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1653/2017 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei 1655/2017, que institui o programa de higiene bucal Dentes Fortes na rede municipal de ensino de Nova Lima. De acordo com o artigo 157 da LOA do município, deve promover programas que visam a eliminação e prevenção de doenças. Vejamos, artigo 157, a saúde é direito de todos e dever do município. Garantir imediatamente políticas sociais, econômicas, ambientais e outras que visam a prevenção e eliminação de risco de doença e dar outros agravos ao acesso universal e igualitário às razões e serviços para a sua promoção.
proteção e recuperação. Artigo 21 do inciso 1 do Regimento Interno define a competência da Câmara. Vejamos, artigo 21. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre 1. Assuntos de interesse local. O projeto de lei trata-se de matéria que ingere na esfera de competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre o assunto de interesse local, logo, não há vício de iniciativa. Nesse sentido, observando os critérios da legalidade, constitucionalidade e da proposição, emitimos parecer favorável ao prosseguimento. É o parecer. Edson Sebastião Pinto, relator. Alessandro Luiz Bonifácio, presidente. Wesley de Jesus Silva, vice-presidente. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer do conjunto das comunicações, legislação, justiça, serviços públicos municipais e orçamento, finanças, tomada de contas. Referente ao projeto de lei 1656/2017, que institui o Programa Especial da Regularização Tributária, PEST, no âmbito municipal de Nova Lima, e dá outras providências. As condições recebem de ordem do presidente dessa casa em atenção ao pedido do chefe do Executivo Municipal, passo a emitir pareceres circunstanciados sobre a matéria em exame, que destine a promover a regularização de débitos de natureza tributária e não tributada sujeito passivo. De regramento específico da Lei Complementar 101 de 2000, esse programa vem sendo dificultado e adotado em todo o país, de sorte a equilibrar finanças físicas, jurídicas, com o município. O incentivo incrementa a receita municipal e agrada a balança à população desse projeto, que, através de regras específicas emitentes à lei orgânica do município, destirão tributários. A forma de parcelamento, resíduos essenciais, rescisão, enfim, todos o corpo do propósito, instruindo-se, pois, com a medida de natureza popular de que em zonamento traga-se regras de atenção. Verifica-se que a proposta traz, custando o seu bojo, estudos elaborados pela Secretaria Municipal de Fazenda, conforme preconiza o artigo 14 da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, observada, pois, as competências tributárias, as comissões interlocutoras, nos termos do regimento interno, do artigo 99, seguintes, exigidos óbvios, mediante impedir a transmissão da matéria. Pelo exposto, são analisadas pela transmissão favorável da produtividade. É o parecer. Alessandro Luiz Bonifácio, presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Wesley de Jesus Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Edson Sebastião Quinto Gás, relator da Comissão de Legislação e Justiça. Alessandro Luiz Bonifácio, presidente da Comissão de Serviços Públicos. Flávio de Almeida, vice-presidente, não assinou. Edson Sebastião Pinto Quinto Gás, relator, assinou. Álvaro Alonso Pérez de Moraes, presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara, não assinou. Tiago Tito assinou, vice-presidente. Edson Sebastião, relator da Comissão de Orçamento, assinou. Isso aí, presidente. Presidente. Pela ordem, Presidente. Pela ordem, vereador Wesley Jesus. Tendo em vista a importância da matéria para os munícipes de Nova Lima, eu gostaria de que o senhor consultasse o plenário no intuito de fazer a dispensa de tertício e colocar em primeira e segunda votação esse projeto nessa sessão. Colocar em votação a solicitação do vereador Wesley Jesus, vereadores que concordam. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, eu não assinei porque o projeto ele é confuso e em dado momento dele, parece que o executivo faz uma emenda ao projeto, na opinião deste vereador, um pouco confuso. Então, eu não assinei, e como vou pedir vista, também no momento oportuno, né, para que os meus advogados possam fazer um estudo melhor. Vai retirar a proposta? Continua a proposta do vereador Wesley Jesus. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. 9 votos favoráveis, 1 contra. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Aldo Azevedo. Como foi citado pelo vereador Alessandro, eu não assinei o parecer porque, infelizmente, eu não pude me fazer presente na reunião das comissões realizada na última quinta-feira. Mas nós conversamos por telefone durante a reunião, né, vereador? Você colocou até em viva voz para eu falar o meu posicionamento. E eu
mesmo não tendo participado, eu poderia até assinar posteriormente, mas eu confesso que eu não concordo com o conteúdo desse parecer. Portanto, eu fiz aqui um parecer. Enquanto presidente da Comissão de Orçamento, eu gostaria de ler. Posso, presidente? Perfeitamente. Especificamente no que interessa ao limite da análise requerida, o projeto de lei 1656/2017 prevê em determinadas condições considerável redução de juros, multas de mora e multas de natureza punitiva, em louvável iniciativa para regularizar o pagamento de créditos vencidos por parte dos contribuintes, por meio da diminuição de litígios administrativos e judiciais, propiciando assim aumento das receitas próprias do município. O que eu quero dizer com isso? A iniciativa de parcelar a dívida e, às vezes, quando for feito pagamento à vista, conceder desconto, é extremamente louvável até para a cidade poder receber o que é devido. Porém, o projeto de lei, da forma como ele consta, ele fere a lei de responsabilidade fiscal. E eu quero aqui deixar claro, presidente, que durante, se não me engano, uns 3 meses, eu não tinha pisado na prefeitura, depois da votação da chamada reforma administrativa. E está colocado aí para a cidade que eu não faço mais parte do governo. Quando eu votei lá atrás da reforma, eu escolhi esse caminho, é um caminho sem volta, e eu escolhi de forma extremamente consciente. Independente disso tudo, eu fiz questão de informar o prefeito que ele estava cometendo um crime com esse projeto, da sua forma como ele consta aqui para ser apreciado por essa casa. Independente de não estar fazendo parte do governo, e eu me sinto muito confortável por ter uma posição aqui de forma independente, eu fiz questão de avisá-lo, porque eu não entendo que isso aqui é motivo para se fazer carnaval. De qualquer forma, mesmo não querendo atrapalhá-lo, porque essa iniciativa é louvável para o município, eu, enquanto presidente da Comissão de Orçamentos, eu não posso deixar que o projeto continue da forma como ele se encontra. Por isso que eu trouxe aqui essa avaliação técnico-jurídica. A fim de constatar o cumprimento ou não dos requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso em tela, vejamos primeiro o respectivo mandamento legal. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por que eu cito aqui esse artigo e esses incisos desse artigo? Que a gente vai ver logo à frente que o projeto, da forma como veio do Executivo, não atende a esse requisito. Ele coloca no orçamento uma renúncia de receita num valor X, e, efetivamente, a renúncia que será dada será de 3 vezes X. Segundo, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, outra coisa que não contempla o projeto de lei. Parágrafo 1º. Esse aqui eu vou... a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Eu vou pular alguns aqui, que senão vai ficar muito extenso. Eu vou falar mais o que nos interessa. Verifica-se que a renúncia de receita consubstanciada em redução de multas e juros se enquadra na hipótese de exclusão do crédito tributário do tipo anistia. A anistia representa, portanto, o perdão das multas aplicadas em decorrência de infrações à legislação tributária. Encontra-se assim disciplinada no Código Tributário Nacional, no que nos interessa, artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, primeiro,
aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Segundo, salvo disposição em contrário, as infrações resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Artigo 181. A anistia pode ser concedida em caráter geral, limitadamente, às infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares e sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Da legislação citada, infere-se o seguinte: o município pode conceder anistia na forma prevista do PERT, porém, deverá cumprir os seguintes requisitos: estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias a pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É isso que está pegando. No orçamento não está previsto o valor de renúncia que está se propondo esse projeto de lei. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer tais requisitos, busca evitar que a concessão de benefícios fiscais, a exemplo da anistia, venha a comprometer a efetivação das receitas previstas no orçamento e, em consequência, gerar déficits orçamentários. Aqui se quer evitar é que a perda da receita seja decidida e implantada ao longo da execução do orçamento já pronto, que é o caso que a gente está vivenciando, de maneira improvisada, sem qualquer planejamento prévio. Desta sorte, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal tem por pano de fundo a busca do cumprimento da neutralidade orçamentária, permitindo a concessão de benefícios fiscais sem que se altere de forma prejudicial o planejamento orçamentário financeiro, feito em última instância o equilíbrio fiscal. E aqui eu trago a planilha com os valores apresentados no projeto de lei. Eu não vou ficar citando, todos os vereadores, até mesmo porque vão votar, já têm conhecimento disso. Deixa eu ir mais para a conclusão aqui. A Lei 2.591, que referente ao orçamento de 2018, não está prevendo o que a lei traz aqui, ou seja, prevê de forma diminuída uma renúncia, uma anistia da receita bem menor do que a proposta. E, para finalizar aqui, no cuidadoso exame do projeto de lei 1656/2017, esse projeto aqui em discussão, e das leis 2555/2016 e 2591/2017, constata-se que dos 3 requisitos necessários a serem cumpridos pelo Executivo Municipal para fins de concessão da pretendida renúncia de receita, apenas um deles resta satisfatoriamente cumprido, qual seja a estimativa do impacto orçamentário financeiro em 2017, 2018 e 2019. Está evidente o descumprimento de atendimento ao dispostos nas leis de diretrizes orçamentárias. Vejamos, em primeiro lugar, tanto a Lei 2.555/16 quanto a Lei 2.591/17, ao tratarem de matéria tributária, estabelecem a necessidade de atender ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não ocorre no caso em tela, conforme a seguir será demonstrado. E aí eu vou aqui detalhar tudo isso que eu falei. Estou finalizando, tá, presidente? Segundo, ambas as leis, ao tratarem em seus anexos sobre estimativa e compensação de renúncia de receitas, referem-se à isenção, remissão e descontos por pagamento antecipado de tributos. Não há qualquer referência à anistia, demonstrando, pois, o não atendimento ao disposto nas leis de diretrizes orçamentárias, que autorizam renúncia de outro tipo e em outro montante. Vejamos. A renúncia de receita estimada na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2017 foi da ordem de 9 milhões, sendo que no projeto de lei, esse que a gente está tratando, 1656/17, consta o valor de renúncia 20.365.294,27 centavos.
Já na LDO 2018, a renúncia estimada é de R$ 3.550.000, sendo que o PL 1656 consta o valor de renúncia de R$ 9.874.458,60. O mais importante é que o tipo de renúncia prevista nas LDOs refere-se à remissão, em virtude da capacidade contributiva dos contribuintes contemplados e pagamento antecipado do tributo e isenção. Já a renúncia, objeto do projeto de lei em discussão, é do tipo anistia. Dessa forma, temos que ao montante de receitas a serem renunciadas, segundo as LDOs, soma-se a renúncia da receita objeto do PERT. Não se pode entender que o PERT seria uma medida de compensação face à renúncia de receitas, porque os valores de recebimento dos créditos em atraso seriam superiores aos valores renunciados. Isto porque a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, é enfática ao determinar que as medidas de compensação que podem ser utilizadas para fins de renúncia de receita são apenas elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação do tributo ou contribuição, ou seja, completamente diferente do que prevê o projeto de lei. Esse rol é taxativo, não exemplificativo, conforme entendimento abaixo, eu não vou citar. E última aqui questão. Por fim, ainda que se queira entender que a renúncia foi considerada na estimativa de receita de lei orçamentária, na forma do artigo 12 da LRF, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não há, pelo exame das LDOs e da Lei Orçamentária de 2017, qualquer evidência no sentido de consideração prévia dessa renúncia. Importante salientar que os créditos decorrentes de juros e multas, os quais se pretende anistiar parcialmente, compõem a receita corrente estimada na LOA 2017, que é a Lei Municipal 2564/17. Portanto, tudo o que se pretende anistiar está incorporado à previsão de receita. Esses valores não são excesso de arrecadação e, ainda que fossem, não se prestariam para a finalidade pretendida pelo artigo 14 da LRF. Alerta-se que o Poder Executivo Municipal, no exercício de 2016 e no atual, não vem cumprindo o disposto no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dificultando assim a análise sobre eventual cumprimento desse requisito da propositura de renúncia de receitas. Isto posto, conclui-se que o PL 1656 não atende aos requisitos do artigo 14, nos termos acima expostos. É o que eu tinha, presidente. Eu gostaria de dizer que o vereador Flávio Almeida já manifestou, né, de acordo com o artigo 241, ele vai pedir vista. Quer dizer que, outrora, sempre foi feito esse tipo de projeto, sempre aprovado pela Câmara. Eu sugeri que os vereadores, ele vai pedir a vista, que os vereadores façam as emendas e, se tiver que corrigir, que nós vamos corrigir. Nós não podemos aprovar uma coisa que está errada. Então, a gente volta a frisar. No passado, a anistia chegou a 5 mil moradores. Anistia direta, 0. Então, você vem lá de trás e nós temos um carinho, que é um projeto importante para o município. E, então, o vereador vai pedir vista, que façam as correções e espero que a gente aprove o correto e que, nesse momento, Nova Lima, pelo que nós sabemos, está quebrada, e olhar com carinho, que é muito importante. Presidente, pela ordem, presidente. Pediu primeiro, pela ordem, vereador. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o direito não é uma ciência, tem opinião de todos os lados. E o que foi exposto pelo vereador Álvaro Azevedo aqui é uma opinião de um corpo jurídico, provavelmente do gabinete dele. A prefeitura, quando ele fez a elaboração desse projeto, ele utilizou não só como base os projetos anteriores, mas como base também pareceres jurídicos das consultorias que são contratadas pela prefeitura hoje. E o entendimento da prefeitura, do prefeito, aí eu falo como líder de governo, é que o processo não tem nenhum tipo de vício e não tem nenhum tipo de irregularidade. Bom, eu sei que direito tributário não é uma coisa muito fácil, não é para qualquer um. Eu mesmo, como advogado, não tenho a expertise necessária para falar sobre direito tributário.
Mas existe uma série de discussões a respeito de remissão, anistia. O próprio vereador citou aqui no parecer dele que nós teríamos que falar sobre o valor da renúncia que ele colocou como renúncia. Mas esse valor seria como perda possível, perda provável? Porque nós estamos falando de um programa que vai poder anistiar aquelas pessoas que se aderirem a ele. E outra coisa, o governo federal lança refis. O governo estadual lança vários programas de parcelamento. Estão todos equivocados? Todos estão errados? O projeto, então, está de acordo com aquilo que nós entendemos. O corpo jurídico da prefeitura não iria mandar um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, na qual o prefeito pudesse responder lá na frente por qualquer tipo de crime, principalmente na lei de responsabilidade. Então, venho aqui ressaltar para os senhores que o projeto está em total acordo com a legislação municipal e é um projeto de extrema importância para o município de Nova Lima. Nós estamos falando aí de não só de aumentar a arrecadação, mas de permitir que as pessoas venham se regularizar a sua situação financeira junto à prefeitura. Infelizmente, o que eu tenho visto nessa casa, em todos os projetos que chegam, é o seguinte: quem é favorável ao governo tem não necessariamente que votar com o governo, mas olha o projeto sem nenhum tipo de preconceito. Aqueles que são contra o governo já vêm com a faca no pescoço do governo e tenta cavar buraco em tudo quanto é coisa para apresentar defeito em projetos que é de extrema importância para o município de Nova Lima. Presidente, eu pedi primeiro. Questão de ordem, o vereador Álvaro pediu primeiro. Deixa eu repetir, porque eu acho que a interpretação de texto aqui passa longe. Eu falei desde o início que eu não sou contrário a esse projeto. Inclusive, se for feito esse ajuste, pode voto. Se eu fosse contrário, eu não teria do lado do governo informar o prefeito essas questões. Eu teria simplesmente aqui não citado nada e votado contra. Eu não sou irresponsável, como alguns me julgam. Se eu estou trazendo esse entendimento, como o senhor mesmo disse, existem vários, o Tribunal de Contas é quem vai dizer qual que é o entendimento correto ou errado. Isso aí não altera em nada a minha vida, por Deus, que eu não me sinto nem um pouco preocupado nesse sentido. Eu fui informar o prefeito, porque o entendimento que nós tivemos é esse, tanto é que eu trouxe aqui para conhecimento de todos, sugeri a ele que fizesse as alterações, para eu não trazer esse assunto aqui nem na reunião de comissão, muito menos em plenário. Ele não fez as alterações porque ele teve um outro entendimento, mas eu coloquei aqui o seguinte: a iniciativa é extremamente válida. Está citando aqui no primeiro parágrafo, eu não sei se o senhor ouviu ou prestou atenção. A iniciativa é extremamente válida para o município, eu não sou contra a arrecadação, tanto é que apresentei um projeto para atrair pagamento de IPVA, que o prefeito, infelizmente, vai vetar, um outro entendimento dele. Eu só lamento por isso, é benefício para a cidade. Então, eu não sou contra a arrecadação dessas receitas que deveriam já estar no cofre do município. Ele está fazendo algum programa para aquelas pessoas que não pagam poderem pagar de forma mais facilitada. Eu não sou contrário. Agora, enquanto presidente da Comissão de Orçamentos, eu não poderia me calar, porque, senão, vendo o cometimento de um crime, eu estaria cometendo outro igual. Porque, sabendo do cometimento de um crime, se eu me calo, eu estou prevaricando. Então, isso vocês não esperem de mim, essa postura. Enfim, está aqui o parecer do meu entendimento, do entendimento dos meus assessores, do meu gabinete. Inclusive, o prefeito, levei a doutora Priscila, todos vocês conhecem, ela foi comigo, apresentou para o prefeito, mais ela falou do que eu, e cabe ao prefeito fazer alguma alteração ou não. Agora, da forma como está, eu entendo que pode dar impedimento para ele, sim, e caberá depois o Tribunal de Contas definir se estava certo ou se estava errado. Não sou eu que vou falar. Com a palavra, vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, primeiro, parabenizar o vereador Álvaro, que eu acho que o povo, na última eleição, ao votar e fazer 5 mudanças nessa casa, fizeram exatamente acreditando que os senhores trariam coisas novas para esta casa. E é o que o senhor está fazendo, vereador Álvaro. É buscando a lei, é buscando o entendimento, é fazendo uma interpretação de texto justa, tá? É a mesma do nosso gabinete. Também não estou aqui para colocar a faca no peito do prefeito, muito pelo contrário, quando votei contra ele, votei a favor de 4.000 servidores. Então, é o papel de cada um da gente, é dar o voto
e o voto certo, correto. Então, deu uma quando... parte? Vou conceder assim. No momento que dizem que coloquei a faca no pescoço dele, foi para tentar salvar 4.000 servidores de seus direitos estes que adquiridos com o tempo. E nunca, hora nenhuma fiz isso na minha vida inteira. Nem quando o meu partido era governo, eu nunca votei assim. Eu sempre pedi vista no momento certo, sou presidente Zé Guedes, está aí, ele sabe disso, sempre sentei com eles para discutir o assunto, doutor Fausto sabe disso, Silvano sabe disso, Coxinha sabe disso, sempre discutimos o assunto, né? E quando eles tinham razão mesmo, e no momento que Cassinha assumiu, a postura foi a mesma, e a minha postura vai ser sempre a mesma. Quando eu tenho dúvida, eu vou pedir vista. Vou fazer um trabalho mais sério em cima de cada projeto. Deve ser por isso, na última eleição, o povo optou por não fazer a mudança nessa cadeira. Tá certo? Vou conceder a parte para o senhor, vereador. Eu só para finalizar, eu sei que eu já falei muito, é um raciocínio muito raso afirmar que, por exemplo, se nós dois, isso está muito claro, está posto para a cidade, se nós dois estamos com um raciocínio diferente do atual governo, uma coisa é ser contra o governo, outra coisa é ser contra a cidade. Essa cidade não se resume no nome de uma pessoa. Essa cidade é um conjunto de várias pessoas. Então, eu não estou contra o projeto. Eu só quero que o projeto, até para que a gente possa votar de forma tranquila e isenta, que ele venha feito com esses reparos, para que eu não seja cobrado no futuro por ter votado algo de forma contrária, sabendo que estava de forma equivocada, eu ter concedido, proferido meu voto a favor. Então, não tentem imputar em mim assim, é contra o governo, tudo que tiver do governo vai ser contra. É um raciocínio muito... E aí eu te falo com todo respeito, viu, vereador? É um raciocínio muito raso, porque eu quero manter aqui uma posição muito independente, sim, para ficar de forma muito tranquila, com condição de votar a favor das matérias que eu acho prudente, vindas do Poder Executivo, e, de forma contrária, como já o fiz, naquilo que eu não acredito ser razoável. É simples assim. E para mim encerrar, presidente, quando o meu governo, que governa a cidade de Minas Gerais, foi contra o servidor, foi contra os militares, lá eu estava do lado dos militares, numa reunião. Então, é o meu jeito de ser, vou continuar sendo assim sempre, e postura ninguém muda, ela vem de berço. E, para finalizar, eu vou parabenizar o Ministério Público, não só por essa do pátio de apreensão, como as outras que virão em breve. Obrigado. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Eu estou ressaltando, vereador Álvaro, que eu ouvi atentamente o seu parecer, já tinha conversado com o senhor, embora o senhor não participou da sessão, foi por telefone, da comissão, que é o momento oportuno para a gente discutir sobre isso, ouvi atentamente o seu parecer. Volto a repetir que o senhor afirmou que o prefeito está cometendo um crime de responsabilidade. Afirmar é muito complicado, porque o direito não é uma ciência, é a sua opinião sobre isso. Deixar bem claro isso para as pessoas, senão fica parecendo que o prefeito está cometendo uma irregularidade e que nós estamos votando como irregularidade do prefeito. E não é isso. A opinião do senhor é que ele está cometendo uma irregularidade e que ela não é uma verdade real. Real para todos, que eu quero dizer. Eu usei um termo jurídico. Então, só deixar isso ressaltado. E quando eu falo que votar contra o governo em tudo, isso é uma opinião minha e eu estou aproveitando a oportunidade para externá-lo e, da mesma forma que respeito a sua, gostaria que a minha fosse respeitada. Só isso. Rogo os vereadores aí que ajude a não só aumentar o recurso para a cidade de Nova Lima, tendo em vista a baixa da arrecadação nos últimos 2 meses, mas que também o povo de Nova Lima espera por esse projeto, espera para que haja essa isenção aí no intuito de regularizar a situação junto ao município. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Tiago Tigto. É só para fazer uma ressalva aqui à fala do vereador Flávio, que ele disse que o governo municipal colocou uma emenda, e não foi o governo municipal, não, fui eu. Eu que apresentei uma emenda nessa casa até para que o PERT fosse mais atrativo, principalmente aqueles que têm litígios judiciais, que é a redução, dando mais algumas concessões em relação a honorários, né? Foi essa emenda que eu apresentei e algumas coisas corrigindo o texto legislativo. E aí, com o maior respeito ao vereador Álvaro, que trouxe um parecer, eu também faço parte da Comissão de Orçamento, e na minha análise, né, e eu não sou
não sou profissional do direito, eu não considero o projeto como sendo anistia nem remissão, né? É permitido pela legislação a transação, né? Uma transação tributária. Isso já foi considerado aí, até pelo STF, no caso do refis, que é o que ocorre a nível nacional, como transação tributária e não remissão de receita nem anistia, né? Então, acho que, como o Wesley colocou, o direito não é uma ciência exata, né? Então, aí tem várias interpretações, por isso que eu baseei minha assinatura na comissão aí de orçamentos, que nada mais é que um acordo que o município está fazendo com o contribuinte, né? Entre o contribuinte e o governo municipal. E cabe o contribuinte querer ou não esse acordo, por isso uma transação tributária. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1657/2017, que torna obrigatório em todos os hipermercados, supermercados e estabelecimentos com gêneros de adaptação de percentual de carrinho de compra para atender às necessidades dos cadeirantes e das crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. A inserção social é indispensável para que todas as pessoas com deficiência sejam aceitas como um integrante participativo na sociedade. Ter livre acesso ao espaço urbano é de fundamental importância para portador de deficiência física ou mobilidade reduzida. Isso depende do seu crescimento pessoal, profissional, social e cultural. O projeto de lei visa garantir que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida possam desfrutar do direito de circularem e utilizarem dos espaços de forma plena e livre de barreiras. O direito de acesso, sobretudo, para as pessoas com deficiência foi assegurado na Constituição Federal Brasileira e em diversas normas inconstitucionais, todavia, e que constata ainda a existência de ambientes construídos e adaptados, sem observância do desenho universal. O artigo 21, inciso 1 do Regimento Interno, define a competência da Câmara. Vejamos. Artigo 21. Cabe à Câmara Municipal a sanção do prefeito dispor legislar sobre todas as matérias de competências do município, especialmente sobre, primeiro, assunto de interesse local. O projeto de lei trata-se de matéria de interesse de esfera de competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre o assunto de interesse local. Logo, não, há visto de iniciativa. Nesse sentido, observando os critérios da legalidade, constitucionalidade, proporção, emitimos parecer favorável ao seu procedimento. É o parecer. Edson Sebastião Quindo Gás, Alessandro Luiz Bonifácio e Wesley de Jesus Silva. Encaminho o projeto de lei 1657/2017 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1658/2017, que estabelece junto às empresas locais o programa Troco Solidário, o qual tem por finalidade auxiliar financeiramente o Hospital Nossa Senhora de Luz e dar outros provimentos. E ainda, proceder dever da administração pública através de seus órgãos sustentar, amparar, dentre os outros, saúde pública, privada, proporcionar atendimento adequado para suprir a necessidade, principalmente de gente que compõe sobre classes do município de Nova Lima e adjacentes. Ainda, o princípio de interesse público visa suprimento de interesses coletivos sobre interesse privado que evidência do bem-estar, busca constantemente por benefícios para a população. Do regimento interno, define a competência da Câmara. Vejamos, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre assuntos de interesse local. O projeto de lei trata-se de matéria que se integra na esfera da competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre o assunto de interesse local, logo, não há vício de iniciativa. Nesse sentido, observando o critério da legalidade, constitucionalidade e da proporção, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. É o parecer. Edson Sebastião Quindo Gás, relator, Alessandro Luiz Bonifácio, presidente, e Wesley Jesus Silva, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1658/2017 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Segunda parte. Discussão e votação de projetos. Projeto de lei 1656/2017, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, PEST, no ano municipal, no município de Nova Lima e dá as providências. Ciência da existência do texto de ratificação de origem executiva, solicito ao senhor secretário a leitura do mesmo em
Excelentíssimo senhor presidente, cordial saudações. Senhor presidente, questão de ordem. Esse foi o que eu pedi. Vou pedir vista, né? É o que o senhor vai pedir. Primeiro vai ler a emenda. Então já vou aproveitar e pedir vista, porque a emenda vocês lêem no... Não, já tem a emenda do vereador Tiago Tito e são 2 emendas aqui. É só, pedir, é só ler a emenda, né? Sim, senhor. Não, então, obrigado. Deixa eu só pedir desculpa, então, ao vereador Flávio, que eu não sabia que existia uma outra emenda, viu? Parece que existe mesmo, aí, se eu tinha razão. Prefeitura de Nova Lima. Ofício do quadro 2017, Gabinete do Prefeito. Nova Lima, 27 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, com cordial saudações, votando-me ao projeto de lei 1656/2017, de nossa autoria, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, PET, no âmbito do município de Nova Lima e dá outras providências. Solicito a Vossa Excelência que, caso aprovado em redação final, retifique as formais abaixo especificadas, tendo em vista que os mesmos não alteram a matéria tratada em apenas corrigir enganos ocorridos no texto, nos termos do artigo 244 do Regimento Interno dessa egressa casa. Artigo 7º, parágrafo 2º, A. Até 12 meses com desconto de 60% dos juros, multa, hora punitiva e 40% dos horários advocativos. B. De 13 a 24 meses com desconto de 40% dos juros, multa de hora punitiva e 20% nos horários advocativos. Artigo 9º, parágrafo 1º, após a revogação da exclusão do devedor do PET, haverá o imediato cancelamento das reduções previstas do artigo 9º, reincorporando-se integralmente ao débito objetivo da liquidação dos valores reduzidos, tornando-se imediatamente inelegível o débito com o acrescimento legal previsto na legislação, acarretando no imediato juizamento dos débitos inscritos e prosseguimento da execução fiscal dos débitos ajuizados. Artigo 13, parágrafo 1º. O pedido de dação de pagamento implicará no sentimento das bases, transação entre a oferta e a fazenda pública, visando atender à precipitação do PET. Na oportunidade, acesso compreensão, renovando protestos de altivas consideração, excelentíssimo senhor e ilustres vereadores. Vitor Penedo de Barra, prefeito municipal de Nova Lima. Em discussão, a retificação do governo. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 10 votos. Presidente, você já não deve estar gostando muito de me ouvir, né? Opa, vereador aqui é livre. Não, é só para falar. Eu não sabia que o Executivo iria encaminhar essas alterações aí. Eu confesso que agora eu não tenho condição de afirmar quais são todos os artigos aí que alteram, mas, sendo coerente aqui com o meu posicionamento, cumprimentar o governo por ter ouvido, pelo menos, e ter atendido a solicitação de rever os equívocos que constavam nesse projeto de lei. O vereador Flávio vai solicitar vista, é até é propício o seu pedido de vista para que, durante essa semana, eu, por exemplo, que tenho dúvidas, consiga analisar tudo e, semana que vem, possa votar de forma mais tranquila. Parabéns ao governo pela postura. Solicito, secretário, a leitura da emenda proposta pelo vereador Tiago Tito. Em discussão. Vereador Tiago. A leitura. Vereador Tiago Tito, emendas modificativas. Parágrafo 1º do artigo 5º passa a ser seguinte redação. Parágrafo 1º. A desistência e renúncia de tratas do inciso 2 não exime o pagamento dos honorários advogáticos. No termo do artigo 9º do Código de Processo Civil, que deverão ser quitados em parceria única de 30 dias de requerimento de adesão do PET, salvo as impostas que houve sido deferidas, gratuidade de justiça aos processos juizados, em que deverá injeção de pagamento à venda honorária. Artigo 7º. Deciso passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir o valor de juros mora, das multas de mora punitivas, honorárias do contrato, observando o valor de parcela mínima, fixando artigo 8º dessa lei, importando a redução do autorizado nas seguintes formas de liquidação do débito. Parágrafo 1º. Para requerimento de adesão do PET, formulários até dia 10 de dezembro de 2017. Primeiro, para o pagamento total da dívida consolidada em 10 dias após o requerimento da adesão do PET, haverá redução de 90% dos juros, multas, horas punitivas e 90% dos honorários
advogado, no caso em que houve sentença no trânsito julgado, em 80% para os casos que houver sentença judicial no trânsito em julgado. 2. Para pagamento de 20% da dívida solidária em 10 dias da adesão do PET e o saldo remanente parcelado em uma das opções abaixo. A. Até 12 meses, com desconto de 70%. Multa, mora, punitivos, 90% dos honorários. Nos casos em que houver sentença judicial transitada e julgado, 80%. Para os casos que houver sentença judicial com trânsito em julgado. B. De 13 a 24 meses, com desconto de 50% dos juros. Multa, mora, positivo, 90% dos honorários, e nos casos em que não houver sentença judicial, transita em julgado, em 80% para casos que não houver sentença judicial com trânsito em julgado. Parágrafo 2º. Para requerimentos de adesão do PET, formulários em 11 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018. Primeiro, para o pagamento total da dívida solidária em até 10 dias após o requerimento de adesão do PET e o saldo recentemente, haverá redução de 80% dos juros, multas de mora punitiva e 90% de honorários, nos casos em que não houver sentença judicial, com trânsito em julgado de 85% dos honorários advogados e para os casos que houver sentença judicial com trânsito em julgado. 2. Para pagamento de 20% da dívida solidária em até 10 dias de adesão do PET e o saldo remanentemente parcelado em uma das opções abaixo. A. Até 12 meses com desconto de 60% dos juros, multas, horas punitivas, 90% de honorários advogados em caso que não houver sentença judicial com trânsito em julgado. 85% dos honorários para os casos em que houver sentença judicial com trânsito em julgado. 3. B. De 13 meses a 24 meses, com desconto de 50% dos juros, multas, moras punitivas e 90% dos honorários, e nos casos em que não houver sentença judicial com trânsito em julgado, de 85% dos honorários advogados, para os casos que houver sentença judicial com trânsito em julgado. Artigo 3º. Os honorários advogados serão devidos somente em crédito, incluindo no PET, estiver ajuizado no percentual fixado judicialmente, calculado sobre o valor do PET, devendo ser quitados no prazo de 10 dias de adesão, mediante procedimento a ser normatizados pela Procuradoria-Geral do Município. O parágrafo 1º do artigo 9º passa a seguinte redação: na hipótese de revogação e exclusão do devedor do PET, haverá imediato cancelamento das reduções previstas do artigo 9º, reincorporando integralmente ao débito objetivo da liquidação dos valores reduzidos, tornando-se imediatamente inelegível o débito com acréscimos legais previstos na legislação, acarretando no imediato ajuizado dos débitos escritos e prosseguimentos da execução fiscal dos débitos ajuizados. O parágrafo 1º do artigo 13º passa a ter a seguinte redação: o pedido de dação de pagamento aplicará assentimentos das bases de transação entre ofertando a Fazenda Pública, visando atender a prescrição do PET. Ilustres pares, justificativa, ilustres pares, o presente emenda alterar o parágrafo 1º do inciso 5º do artigo 5º, do parágrafos 1º e 2º e do artigo 7º, em seus incisos visam diminuir o percentual de desconto dos honorários, visando proporcionar maiores benefícios e incentivos dos contribuintes da negociação dos débitos tributários existentes para com o município. Sabe-se que o objetivo de presente projeto de lei é oferecer uma oportunidade mais simples e vantajosa de quitação e parcelamento de dívidas das pessoas físicas e jurídicas. Por sua vez, o pagamento de honorário de advogado sobre caso de ações judiciais extintas por adesão de programa de refinamento, tendo sido objeto de recente discussão do STF, onde votos ressalta que a jurisprudência e pela não coordenação de pagamento da verba no horário em casos semelhantes. Lado outro, de acordo com o artigo 85 do parágrafo 3º do novo diploma percentual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, ficção honorária será feita em percentual que varia de 1% e a 20% do valor da condenação, além de também
baseá-los na já conhecido critério de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza de importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando, pois, que a adesão do PET implicará a diminuição do volume de trabalho dos procuradores municipais e ainda não objetivo do fim do presente projeto, além do aumento da arrecadação e do benefício do contribuinte. Entendemos pendentemente a aprovação da presente emenda, já que as emendas do parágrafo 1º do artigo 9º e do parágrafo 1º e do artigo 13º referentes às correções no texto legislativo. Isso posto e concluído, submeto presentes emendas, modificações e apreciação dos novos vereadores que integram nessa Casa ao Legislativo, na expectativa de que, após a transmissão, seja aprovação na devida forma regimental. Passo Legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, Nova Lima, 19 de outubro de 2017. Vereador Tiago Tito. Em discussão, as emendas do vereador Tiago Tito. Em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 10 votos. Projeto de Lei 1656/2017, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, no âmbito municipal de Nova Lima e da USP Providência. Em sua primeira votação, em discussão, a palavra é vereador Flávio de Almeida. Sem a espada na mão e sem a faca na mão, eu peço vista. Concedido vista de acordo com o artigo 241, para o vereador Flávio de Almeida. Projeto de Lei 1652/2017, que dispôs sobre a instalação de placas de alerta em locais com alta incidência de acidentes de trânsito. Em sua segunda e última votação, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 10 votos. Encaminho o projeto de lei 1652/2017 à sanção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Welles Jesus. Queria agradecer aos nobres colegas por ter votado esse projeto. Eu iniciei esse projeto devido a um acidente que eu vi na rua Santa Cruz, que não é o primeiro, mas o último foi com vítima fatal de um motoqueiro, em um trecho muito delicado, onde tem um quebra-mola, não tinha nem sinalização, na verdade, no quebra-mola, hoje já tem, e tenho certeza que esse projeto vai ajudar os motoristas a identificarem lugares onde nós temos ali um alto índice de acidente. Então, agradeço a todos aí pela contribuição e tenho certeza que é uma contribuição para o povo de Nova Lima. Senhor presidente. A palavra, vereador Silvano de Guerra. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, a LOA, ela já está na casa, é isso mesmo? Ela... A lei... Nem é LDO? Não, chegaram não. Já votou. Não, pois não, é, não, desculpa. A LOA... Perdão, eu me confundi, é a LOA mesmo. A LOA e o orçamento chegaram e a Câmara devolveu para correções. E até tem cobrado. Não, tudo bem, então. Ontem eu até pedi para agilizar, porque o vereador também tem que descansar, né, gente? Aí, quantos anos fica... Eu tenho que solicitar recesso branco. Pega mal, nós temos tempo, que eles mandem, com urgência, porque 15 de dezembro é o direito do vereador, da Câmara, entrar em recesso. O vereador também tem que dar uma descansada, né? Então, a gente tem pedido, tem cobrado, eu estou alerta a isso aí. Requerimentos. Primeiro requerimento, vereador Zé Guedes. Senhor presidente, só lembrando que o prazo seria até 30 de setembro, correto? Não, ela veio e devolveu, nós devolvemos para retificar. Sim, senhor presidente, isso que eu estou dizendo. Se o prazo seria 30 de setembro, o senhor devolveu, então hoje já é dia 31 de outubro. Ela chegou no prazo, só que o Executivo pediu que devolvesse para correção.
Então, nós devolvemos e eu tenho cobrado. Eu tenho cobrado. O senhor falou certo. Todo ano essa novela. Então, eu espero que não aconteça esse ano. Primeiro requerimento, vereador Zé Guedes. Vamos ver se o Rogério é bom mesmo, é hoje. José Geraldo Guedes, vereador, que o presente instrumento subscreve requer que, depois de percorridos os trânsitos regimentais, essa casa faz caminhar ao DR, na pessoa do senhor Rogério Alves, coordenador regional da primeira, substância seguinte: retornar com um radar na MG 030, visa entre a cidade de Nova Lima e Rio Acima. Retornar com quebra-molas na MG 030, da altura número 9003, as placas de sinalização que se encontram no local. Retornar com abrigo de ônibus próximo ao supermercado BH do bairro Palpombo, referência próximo ao antigo Gerdau. Instalar um quebra-molas na MG 030, acima do supermercado BH, sentido Rio Acima, referência proximidades do bairro Fazenda do Benito. Saliento que já houve um requerimento nesse sentido, manifestações com centenas de moradores com queima de pneus e colocarão o quebra-molas fora do local requerido. Instalação de passarela no trevo do bairro Cristais. As estruturas metálicas referidas à passarela foram colocadas no canteiro de obras, ao lado do trevo dos Cristais, e foi executada a fundação e no alto da sua instalação da referida passarela. A mesma foi transferida para a MG 030, nas alturas do Colégio Santo Agostinho. Justificativa: tais solicitações são as demandas de longas datas que têm sido cobradas por moradores dos locais citados. Se possível, gostaria que Vossa Senhoria visitasse os locais citados no requerimento, acompanhado do vereador José Geraldo Guedes. Diante do exposto, solicito a aprovação dos meus pares. Passo legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias. 30 de outubro de 2017, José Geraldo Guedes, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Em discussão. Eu quero mandar um recado para o senhor Rogério aqui, que todo o meu requerimento é coisas que o DR retirou. Eu vou relatar aqui para os senhores. O radar, lá na MG30, divisa Nova Lima, morreram 3 pessoas lá, aliás, 5 pessoas, inclusive o meu cunhado. Não morreu naquele local, mas morreu lá no Trevo dos Cristais. E a nossa passarela voou da noite por dia. É uma política podre, né? Enganou o pessoal lá da nossa região. Inclusive, os tubulões estão lá naquele local com as esperas. Só que está esperando até hoje, foi lá para cima, lá para o Santo Agostinho, com 3 meses está tudo pronto. Retornar o radar lá, recolocar, né, na altura na MG30, 9003, colocar os quebra-mola que eles tiraram. A gente, 3 quebra-mola, retiraram os quebra-molas, as placas continuam lá. É só colocar o quebra-mola, senhor Rogério. Retornar o abrigo de ônibus no supermercado BH, lá no Palpombo, que me falaram que o BH que retirou. BH não tem autorização para meter a mão no abrigo de Nova Lima, não. Instalar o quebra-mola na MG30, acima do supermercado BH. O nosso requerimento, a nossa luta, queima de pneu, é lá no alto, na entrada de Benito, não é na boca do supermercado BH, não. Então, colocaram erradamente e a gente fica nessa luta aí. Já morreram pessoas lá também. Instalação da passarela, já falei, né? Tirar a nossa passarela. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Estou pedindo nada mais, estou pedindo que retorne. Estou pedindo para colocar novo, não. Retornar. Aonde que eles enfiaram esse radar? 5 jovens morreram lá, que a curva lá é muito perigosa, estava muito perigosa. Então, estou pedindo aqui, no meu requerimento, para ele
me atender. Aí nós vamos começar lá, perto do Santo Agostinho, vou mostrar que a passarela que não passa ninguém para ele. Eu nunca vi alguém passando ali. E quase toda semana eu passo ali. Eu nunca vi. Então, isso aí eu não vou. Vou começar de lá, nós vamos vazar lá em Santa Rita. Espero que o senhor Rogério ponha a mão na consciência e atenda, né, esse meu requerimento. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Flávio de Almeida. O senhor pede aí um redutor de velocidade em frente ao supermercado BH, no Jambreiro, não é isso? Não, no supermercado aqui. Lá é o abrigo que eles retiraram. Se o senhor puder acrescentar também no seu requerimento aí, porque, né, para o Rogério colocar um redutor de velocidade, porque lá eles colocou faixa de pedestre causando um acidente, porque a pessoa vem na rodovia, então a pessoa não sabe se ela para na faixa e o ônibus passa por cima dela, ou se ela segue e coloca o pedestre em risco. Porque o que está ocorrendo lá hoje é um pouco mais sério. Porque a faixa você tem que parar para o pedestre passar. Como é que você para numa rodovia e com o ônibus em alta velocidade atrás ou uma carreta daquela? Então, se o senhor puder acrescentar no seu requerimento pedindo um redutor de velocidade para lá, em frente do BH também, ao invés da faixa? Eu agradeço, senhor, porque lá também existiu quebra-mola. Requerimento meu, foram lá e tiraram. Eu sou Rogério, é brincadeira. Então, muito bem lembrado. Vou colocar em votação a solicitação do senhor. Inclusive, morreu um jovem lá também. Então, a gente tem que pegar no pé do Rogério mesmo. Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. É só para Tito. Obrigado. Só para reforçar o pedido do senhor, também tinha feito um requerimento aqui, né, não especificamente de radar, mas lá em frente à Fazenda Belarmino, do retorno desses quebra-molas também. Até reencaminhei para o Rogério um ofício com anexo desse requerimento, acho que do senhor ainda vai dar mais força aí também, só da parte do Belarmino, não foi de radar, só dos quebra-molas. A gente não teve retorno ainda, até pediu um agendamento também de uma reunião com ele lá, mas até agora a gente não teve retorno desse pleito, não. Eu tenho, sobre os quebra-mola lá, desde quando tiraram, é o terceiro requerimento meu. O DR está colocando lá próximo o Pesque Pague, para frente do Pesque Pague lá, eu fui lá e conversei com o encarregado, o senhor está errado, o requerimento é lá na frente. Não, o DR está mandando aqui, colocar aqui. E colocaram rapidamente, e nós ficamos lá. Uma moto, já que nós estamos falando sobre o Rogério, uma moto, meu irmão atravessou com o carro, a moto conseguiu jogar o carro do meu irmão lá no mato. O cara quebrou a perna, fraturou a perna, e meu irmão tem que dar a cesta básica, que é a indenização. O cara havia 200 com o farol apagado. Então, ali estão fazendo, as carretas ali, o mínimo é 120. Vai lá para ver. Então, a gente, lá tem cerca de 50 casas atravessando aquele lugar ali. Os moradores, 50 casas. Uma moto, para conseguir virar um carro, tem que estar a 300 por hora. Agora, as possantes, elas passam lá a 300. A gente só vê o barulho. Tem colegas meus aqui que de vez em quando vão na minha casa, nós ficamos abismados. Então, eu lá na reta ali da PAC, eu falei, o dia que esse motoqueiro bater, não vai sobrar nem a alma dele. Um já foi lá, não sei para onde, se foi para o céu, um motoqueiro, ele passava 200, 300 lá. Ele bateu na traseira de um carro, ele foi lá no motorista, não sobrou nem a alma do cara. Ele espatifou. Então, agora tem um outro, existe um outro lá ainda, com a moto possante. Ele passa lá, se ele atropelar uma pessoa, morte na certa. Então, a gente está pedindo as coisas, não é para mim, não. É para a comunidade, é para a minha família. A gente está aqui alertando os erros do DR. Então, eu vou pedir aos vereadores que votem comigo na totalidade.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento. Alessandro Bonifácio. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio, no uso das disposições mentais das instruções que lhe foram otorgadas pela comunidade novalimense, vem pelo presente requer aos membros dessa Casa Legislativa apreciação e aprovação desse requerimento, na forma que se segue. Seja solicitado, junto aos órgãos competentes, senhor Rogério, do DR, sinalização de abrigo e ponto de coletivo na entrada do bairro Chácara Bom Retiro, em frente ao bar do Gesso, em 2 sentidos da rodovia MG 030. Sinalização vertical horizontal na estrada saída do bairro Chácara Bom Retiro, pois os moradores veículos estão correndo risco de acidentes. Faixa elevada de pedestre na entrada do bairro Chácara Bom Retiro, próximo ao número 371 da rodovia MG 030. Bairro uma grande necessidade, pois os dois lados da rodovia contêm pontos coletivos e os moradores fazem a travessia constantemente, correndo risco de acidentes por não ter nenhuma sinalização no local, assim disputando espaço na via com tráfego de veículos pesados em alta velocidade, sendo também que há registrados vários acidentes com vítimas fatais. Sinalização do quebra-mola na rodovia MG30, próxima à entrada do bairro Chácara Bom Retiro. Bairro Veredas. Sinalização de abrigo do ponto coletivo na entrada do bairro Veredas, sentido Rio Acima, da rodovia MG 030. Sinalização vertical oriental na entrada e saída do bairro Vereda, pós. Os moradores e veículos estão correndo risco de acidentes. Redutor de velocidade travessia de pedestre. Bairro Fazenda do Benito. Sinalização de entrada e saída do bairro à direita e da rodovia MG 030. Sinalização de abrigo ao ponto coletivo na entrada do bairro Fazenda do Benito. Região da Vila Maris. Sinalização horizontal e vertical da rodovia pela entrada do bairro. Travessia de pedestre, acendo melhoria do ponto de ônibus na entrada do bairro Vila Maris. Redutor de velocidade para diminuir o número de acidentes no local. Sinalização vertical e horizontal nos sentidos da rodovia para a entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação de abrigos e pontos de ônibus próximo ao número 14, do lado direito da rodovia, sentido Raposos. Indicação para a entrada alternativa da rua Pogi, ao lado do Olavo. Monte Castelo. Placa iniciativa da rodovia MG30, entrada para a rua D. Bairro Barcel, Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima. Sinalização para a entrada da rua Eduardo Moraes Jones, nos 2 sentidos da rodovia MG30. E indicação de entradas e saídas do bairro. Sinalização para a travessia de pedestres. Em discussão do requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, vereador Alessandro Bonifácio. Senhor presidente, eu vou tirar isso aqui, que eu vou fazer um verbal. Pode fazer o verbal, que não tem mais requerimento por escrito. Senhor presidente, eu tenho 2 requerimentos verbal, tá? Sim, senhor. Senhor presidente, com essa demanda muito ao DR, eu ia sugerir a meus amigos aqui para que nós poderíamos convidar o senhor Rogério para vir aqui uma terça-feira ou um dia, fazer um requerimento em convite ao senhor Rogério, para que nós, vereadores, pudéssemos conhecer o senhor Rogério e ele explicar as demandas, o que dá para fazer, o que não dá. E seria bom, porque o senhor Rogério está sendo muito famoso essas últimas semanas aqui na casa. É uma sugestão que eu, como um requerimento. Ele, posso perguntar, vereador? Ele é candidato a deputado, alguma coisa assim? Não? Então é perseguição mesmo. Nós vamos fazer, né, com urgência, a solicitação para o senhor Rogério. As minhas solicitações é só para ele retornar o que o DR retirou. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, o primeiro é uma moção de aplauso ao padre Maicon, do Jardim Canadá, pela festa. Vou corrigir aqui, são 10 vereadores que votaram. Posso?
É uma moção de aplauso ao padre Maicon, do Jardim Guanabara, pela festa realizada no Jardim Guanabara, no dia de São Judas Tadeu, né? Santo das causas impossíveis, que se comemora no mesmo dia do servidor público. Aí é uma moção de aplauso a ele. Você vai, o vereador Silvânio Aguiar, o senhor vai assinar junto, porque ele é amigo do senhor? Na verdade, se eu terminou, eu posso? Pô, lógico, o senhor pode. Véio. Só deixa eu falar. Nós estamos em paz, velho. Esse homem é uma figura. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência, vereador Flávio de Almeida, que me permita assinar esse requerimento junto com ele e que a gente possa fazer aqui uma alteração, que seria fazer a mesma moção de aplausos também ao padre Fernando, lá em Honório Bicalho, por ocasião da festa São Judas Tadeu, também lá na região, e da festa de Nossa Senhora Aparecida. São duas festas que aconteceram, uma no bairro Honório Bicalho e outra no bairro Alto do Gaia, que foram muito bem organizadas, muito bonita, a população participou com muita fé, né? E isso é uma forma, sem dúvida nenhuma, de fazer com que as pessoas se engajem mais na comunidade e em última instância também, vereador, uma forma de diminuir a violência nas nossas regiões aí. Então é o meu pedido que a gente possa fazer junto, se o senhor me permite assinar junto. Concedido. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam com estão. Aprovado, 9 votos. Com a liberação do vereador Flávio de Almeida, a moção será em nome dos dois vereadores. Obrigado. Agora é um requerimento, senhor presidente. Eu vou até mudar o requerimento. Eu ia fazer um requerimento sobre a verba do Vila Nova, mas, em respeito ao nobre companheiro, eu vou fazer semana que vem. Então, eu vou mudar o requerimento, pedindo ao Executivo que faça o recapeamento das ruas do Jardim Guanabara. São mais ou menos 22 ruas precisando de recapeamento, e coisa barata, coisa simples de ser feita. Obrigado. Em discussão do requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Senhor presidente. Próximo requerimento, vereador Silvânio de Aguiar. Senhor presidente, público presente, demais vereadores, nós teremos Enem no domingo, agora próximo, dia 5 e dia 12. Solicito, então, da administração, em especial da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos, a disponibilização de guardas municipais nas mediações dos locais onde ocorrerão as provas do município, bem como o acionamento da Via Ouro, com o objetivo de reforço nos horários e quantidade dos ônibus que servirão a essa população que fará o Enem. Em discussão do requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Próximo requerimento. Obrigado, presidente. Oésio Jesus. Eu tenho 2 requerimentos. Eu acho que é de grande importância para essa casa, que é um pedido de uma audiência pública. Não sei se é conhecimento de todos. Nós temos hoje 5 grandes polos na cidade que as pessoas dizem que é invasão, mas eu não entendo hoje alguns deles como invasão, mas apoderamento de terras. E a empresa Mineração Morro Velho, ela tem feito um trabalho junto com o município, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, no intuito de regularizar essa situação, e essa casa foi deixada de fora nessa discussão. Então, acho pertinente, já que esses estudos estão bem avançados, o vereador Silvano bem conhece, né, Silvano, que esteve à frente aí desde o mandato passado em uma dessas áreas, que é lá no Galo Açafrão, e eu entendo que essa casa também tinha que participar dessa discussão. Então, gostaria que os nobres colegas aprovassem o pedido de uma audiência pública, na qual nós poderíamos convidar tanto o Ministério Público e todos os outros agentes que estão envolvidos nessa negociação, para que essa casa também possa estar à frente das discussões, tendo em vista a importância desse projeto para a cidade de Nova Lima. Em discussão do requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. Primeiro, vou parabenizar o vereador, está correto, está cheio de razão, e vou chamar o senhor presidente da comissão da CPI das terras. Se a CPI tivesse ocorrendo
talvez o vereador não teria necessidade de pedir uma audiência pública. Tá? Mas o senhor está de parabéns, vereador, você está correto. Só que a CPI, ela não anda, ela não sai do lugar, tem que contratar uma empresa que nunca contrata. E isso tudo aí, eu tenho só que chamar a atenção de Vossa Excelência mesmo. Senhor presidente, não é o senhor não, viu? É o presidente de cada CPI, viu? Estou chamando a atenção do presidente da CPI, viu? Não é do senhor, não. Porque do senhor não tem nem condições de chamar a atenção. Porque, não tem, porque eu acho que o senhor é o presidente da casa, então cabe a mim respeitá-lo. Então, vereador Alessandro Bonifácio, por gentileza, nos dá uma notícia como anda essa contratação dessa empresa, esse historiador que tem que vir, trazendo as coisas de Sabará, Ouro Preto, dessa região, para que possamos provar que boa parte dessas terras, elas não têm origem. Então é só isso. Mas estou parabenizando Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer para o senhor que nós tivemos um problema com a licitação, muito complicado, mas o Leandro já está tomando as providências. Todos os dias eu cobro isso, que eu também estou aflito. O problema de terra em Nova Lima é violento. Nós temos que desvendar, né, o que tem acontecido, o que aconteceu no passado, saber quem é quem de direito, as terras, quais realmente pertencem à Anglo Gold. Então, nós não estamos parados, não, mas o negócio de licitação é complicado, a gente tem que fazer as coisas muito direito, entendeu? O Leandro prova que ontem mesmo eu cobrei dele. Toda semana, nós estamos com problema de licitação aí. Então, dizer para o senhor que parece que é a terceira licitação que a gente faz do ar. Nós estamos assando aqui dentro, mas o Fausto e o Álvaro me cobram muito, mas você faz a licitação, entra com recurso. Agora vai ter outra, nos próximos 10 dias, tem outra licitação. Tem uma firma, uma cara de pau, que o ar-condicionado de toda a Câmara custará uma faixa de 300 e poucos mil. São muitos aparelhos. Então, cara de pau veio aqui, intencionando a licitação, colocou 165 mil. Eu falei com o Leandro, ele não vai entregar. E realmente não entregou, deu cano. Então, não é culpa da gente, a gente está correndo atrás das coisas legais. Então, eu falei, eu gostaria que esse cara nem entrasse aqui na Câmara. E ele participou novamente da licitação. Eu achei um absurdo, mas nós estamos agindo. Está certo, vereador? Sabe, senhor presidente, a minha opinião, por exemplo, eu acho que, enquanto a CPI não terminar, eu acho que a Morvelli não deveria nem tá fazendo negócios com as terras, como a CPI dentro da Câmara. Porque essa CPI com o historiador e com a empresa séria, ela vai provar, desde o ano de 1800 para cá, que a história foi outra. Como ocorreu no próprio Rio de Janeiro, a devolução de terreno, milhões e milhões. Mas o vereador tem que fazer o pedido dele mesmo, está cheio de razão. A audiência pública, ela é boa, ela vem a calhar, porque vem entrar no assunto que a Câmara está fora, mas a CPI dá esse indicativo, como foi feito no Rio de Janeiro. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu também quero cumprimentar o vereador Wesley de Jesus, Vossa Excelência, que tem residência naquela região ali do Galo, sabe muito bem as consequências, né, de uma ocupação que ela não é regular, então as dificuldades que essas pessoas têm e trazem para os que moram perto. Eu quero, através do senhor Nelson, que está aqui presente hoje, dizer da importância dessa participação da casa, vereador, nesses processos. Afinal de contas, a gente não pode esquecer nunca o passado, né, senhor Nelson? O start do processo lá no Galo Açafrão foi feito aqui dentro com a participação maciça, da população do Galo, que vieram aqui numa quantidade muito relevante, e com a participação dos vereadores
E, a partir daquele momento, a gente conseguiu fazer e chamar a atenção, tanto para a Anglo Gold, quanto com a outra empresa que se diz... Outra empresa não, a outra pessoa, né, a outra parte, que se diz dona lá do terreno, e fez com que a gente tivesse alguns avanços que são importantes. Avanço com o Ministério Público do Meio Ambiente, a doutora Marta esteve lá, fez algumas concessões, inclusive, para interseções e mediações de obras lá. Então, vereador, Vossa Excelência está coberto de razão. Eu faço questão de participar dessa audiência. Vereador Flávio, em alguns casos aqui, eu entendi quando o senhor falou da questão das terras, tá? Mas em alguns casos aqui, o que preocupa muito... Vereador Silvano, você podia dar uma parte? Sim. Só para orientação, essa audiência pública já foi feita das terras. Sim, me parece que 2 vezes já. Foi a autoria do vereador Coxinha. Eu estava me relembrando aqui, só conferir com a doutora Delma, com o Coxinha, realmente, com o Flávio, para não ter erro, eu conferi com o senhor, realmente já foi feito. Continua com a palavra. Você me dá uma parte, só para não... Essa questão, presidente, é que existe hoje um acordo em andamento envolvendo MP, outras partes, na verdade, Anglo, MP, Prefeitura, Família Passos, eles estão fazendo um acordo para fazer um reassentamento. É uma regularização fundiária. Só que essa regularização fundiária, ela estava centralizada no Galo, né, via empresa Renascer, inclusive tiveram aqui na Câmara, no meu gabinete, na sexta-feira passada, falando que finalizaram os estudos, né, e já vão apresentar para a comunidade as condições que são apresentadas, envolve o judiciário. Então, essa audiência pública não é para discutir as terras, a posse, é para discutir esse acordo que está sendo feito, na qual a Câmara não está participando. É um acordo, é uma expropriação extrajudicial que está sendo feito, em parceria com a doutora Marta, do Ministério Público Estadual, e eu entendo que essa casa tinha que participar, porque esse projeto está sendo estendido para Santa Rita, para Bicalho, eles vão tirar famílias de Santa Rita para levar para o Galo, tirar a família de Bicalho, então eles estão fazendo realocações de pessoas, a formatação de um novo bairro, até a formatação desse bairro tem que passar pela casa, no meu entendimento, então nós não poderíamos ter retirado desse processo, até porque vai ter que dar entrada nessa casa a questão da formalização desse novo bairro que está sendo construído. Então, a audiência pública não é para discutir a terra, mas para discutir este acordo que está sendo feito e participar deste acordo que está sendo feito. Eu vou votar favorável com o senhor. Só terminando minha fala, senhor presidente, e aí voltando ao que eu já ia colocar para o vereador Flávio, é importante ressaltar, vereador, essa CPI, a importância dela, até porque algumas ocupações, elas envolvem áreas que são áreas de preservação ambiental. Então, nós não temos, nesse caso específico, não é o caso lá do Galo, mas no caso de Honório Bicalho, por exemplo, a gente não tinha nem que estar discutindo propriedade da terra, a gente tinha que estar discutindo que estão devastando uma região. Caso do Santa Rita, a mesma coisa, estão devastando uma região que tem nascentes. Toda semana que o senhor presidente, passa ali, eu tenho certeza que vê isso, toda semana eles cortam uma árvore e vão cortando aos poucos. Uma não, eles estão cortando exatamente, vão cortando aos poucos, e infelizmente, se a gente dá o grito, diz que o vereador não tem dó, porque a população não tem onde morar, que não sei o que lá. Eu penso que aqui vários vereadores, eu já vi o vereador Fausto, o vereador Tiago Tito, o vereador Álvaro Azevedo, todos entrando com projeto de habitação. Esse é o papel nosso enquanto vereador, é tentar facilitar a questão da urbanização e da habitação de qualidade para as pessoas. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser conivente com a situação de ocupações irregulares, que as pessoas chegam lá, ocupam áreas verdes, nascentes, áreas que não podem, de maneira nenhuma, ser habitadas. E, por um outro lado, só terminando, o senhor Nelson está aqui de prova. O que eu falei naquela audiência que nós fizemos lá atrás. Eu não posso ser favorável a isso, mas eu também não posso ser favorável a um governo que deixou ocupar,
deixaram ocupar, incentivaram, que a gente sabe que teve um incentivo, inclusive, com o tal programa João de Barro, e aí não tem nada a ver com o governo passado, e sim com pessoas ligadas ao governo, dizendo e vendendo para as pessoas a ilusão de que o tal programa João de Barro ia fazer casas para as pessoas, especificamente lá no Galo. Não aconteceu, passou a eleição e as pessoas ficaram na situação que está lá. Semana passada eu estive no Galo. As pessoas andam no meio da poeira quando está com sol, no meio do barro quando está com chuva. Não tem água e tem luz que é gato. E que, às vezes, igual o caso de algumas colocações que tem aqui, a CEMIG vai lá, corta, o cara faz de novo, agora a CEMIG está cortando mais não. Eles estão indo lá e arrumando os gatos para não correr risco, para que as pessoas não corram risco de vida. Então, essa audiência ela é pertinente, o senhor pode contar com o meu apoio, eu estarei aqui presente e espero que nessa audiência a gente possa fazer uma discussão sadia, uma discussão séria em prol das pessoas que dependem dessas ocupações aí que estão vivendo nela, infelizmente. Senhor presidente, Continue em discussão. senhor presidente, posso fazer uma fala de 1 minuto em cima da fala do vereador Silvano, que me citou? Foi sobre a... É João de Barro mesmo, chama? João de Barro. João de Barro é o projeto que o senhor falou? De habitação. Eu sei, não é outra coisa, é só para mim não esquecer do João de Barro. E teve vereador, senhor presidente. Vereador não, teve candidatos a vereador que pediu voto em cima disso. Foram muitos. Que não se importou com as árvores que caíam, que não se importou com a nascente. E hoje, diga de passagem, tem uma cadeira nesta casa. Obrigado. Só podia repetir? E diga de passagem, pediu tão bem o voto que tem uma cadeira nesta casa. Foi eleito. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Próximo requerimento. Presidente. Perdão. 9 votos. 9 votos favoráveis. Tiago Tito, vereador. Queria fazer uma moção de aplauso pela passagem do aniversário da Escola Estadual Denis Vale, 71 anos de existência. Uma parte, vereador. Claro. Se o senhor me permitisse, como ex-estudante, ex-aluno da Denis Vale, assinar com Vossa Excelência... Fica à vontade. Permitido. Se ele for aprovado, está permitido. Posso também? Continue a discussão. Obrigado. Senhor presidente, o vereador, o senhor vai fazer mais algum requerimento? Não? Então, eu achei... Eu só vou fazer uma fazer... fala? Então, eu vou esperar. Continue a discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 9 votos. Presidente, eu tenho um verbal. Com a participação do vereador Alessandro e o Ed Jesus. Próximo requerimento. Presidente. Mais um verbal. A palavra ao vereador Álvaro de Azevedo. Só fazendo um gancho ao requerimento do vereador Silvânio, para que a Barreira também possa abrir 2 pistas no dia da prova do Enem, para ninguém correr o risco de atrasar na prova. Esse requerimento seria feito pelo vereador Zé Guedes, mas como ele já tinha feito 2... Eu gostaria de participar. O requerimento, na verdade, é do senhor, presidente. Não. Eu só usei aqui meu direito. Eu já tinha com certeza feito 2. Então, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O requerimento sairá em nome do vereador Álvaro e José Guedes. Próximo. Parte, vereador, tem mais um requerimento? O segundo requerimento é destinado ao Poder Executivo, que seja feito uma limpeza dos córregos do bairro do Galo. Estão todos inundados, também derivado de uma mexida de terra que tem lá, e automaticamente que o prefeito analise a possibilidade, no próximo ano, colocar essa obra de esgotamento do bairro do Galo e do Mingu dentro do requerimento, tendo em vista que são obras antigas e que geram uma série de prejuízos para a comunidade, para essas comunidades. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento. Verbal, presidente. Verbal.
Vereador Kim do Gás. Presidente, inúmeras são as pessoas dos bairros na cidade que estão reclamando sobre iluminação pública. Nesse contexto, quero solicitar ao Poder Executivo que intervenha junto à CEMIG para que seja restaurada a iluminação pública na rua Alberto Fanelli, na altura do número 58, no bairro Cascalho. Exaltar que são mais de 60 dias que os moradores estão sem iluminação no local, causando transtorno e risco de segurança nos mesmos. O canário nos procurou relatar que está muito perigoso para chegar em casa, que vai a CEMIG fala que é a prefeitura que vai resolver. Tenho certeza que vários vereadores aqui também, presidente, procurou, fez ofício que todos os bairros estão sem luz, está com essa falta de iluminação. Então, queria pedir ao Poder Executivo que pudesse resolver esse problema para a comunidade do bairro Nova Lima. Obrigado, presidente. Em discussão, Senhor presidente. Quer dizer que foi feito um levantamento, cerca de 400 lâmpadas estão queimadas na cidade. Pedir encarecidamente ao prefeito que tome as devidas providências. Isso. E é todos os bairros, né, presidente? Não é só o bairro Cascalho, é Nova Lima, todos os lugares estão sem essa iluminação pública. É muita coisa, né? O prefeito herdou tanta coisa ruim aí, e uma delas é a falta de iluminação pública, faltam 400 lâmpadas. Senhor presidente, Com a palavra, só ressaltando que esse é o mesmo tema do requerimento que nós fizemos semana passada. É lógico, é evidente que eu vou votar favorável, mas repete o que a gente vem pedindo há muito tempo, né? Infelizmente, a questão da iluminação pública ela está um problema sério. Essa semana, aliás, nesse domingo, nós estivemos com o Vitor rodando em alguns pontos da cidade aí, e uma das questões que a gente levantou para ele, principalmente lá no Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima, mostrava para ele os locais, inclusive, é que não tem iluminação. Ele falou disso que o senhor muito bem disse aí, né, que são 400 lâmpadas que estão necessitando, eu acredito que são mais, porque tem bairros que a gente vê que são assim, postes e mais postes com lâmpadas queimadas. Então, eu penso que realmente a administração tem que... o Vitor tem falado sempre, eu acho com muita pertinência, né, com muita legitimidade, que a administração está priorizando saúde e educação. E precisa mesmo. Eu penso que saúde e educação são duas áreas importantíssimas, principalmente para o futuro da nossa cidade, mas a questão da segurança ela é muito séria. Eu tenho certeza que o secretário de Segurança ele não se sente confortável ao receber tantas denúncias de, às vezes, delitos que são cometidos na cidade, sabendo que a cidade está tão apagada. Então, vereador Kim, eu penso que o pedido do senhor é realmente muito pertinente. Vou, com toda certeza, votar favorável, mas ressalto da nossa preocupação dentro que fizemos um requerimento na semana passada também. Uma parte, vereador? A parte concedida. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador aí, tanto Silvano quanto Kim. A gente sabe da luta deles, vereador, principalmente a questão de iluminação. A gente tem visto aí a sua dedicação em olhar para os pontos da cidade. Mas o governo hoje, eu posso falar, porque todo dia eu vou lá brigar, porque tem uma padaria comunitária parada por falta de trifásico. O governo hoje tinha 2 empresas listadas que vêm de mais tempo, né? A Active, Ativa e Imalter, Inalter. Uma fazia extensão de rede, a outra para fazer iluminação pública. A última fez uma rescisão do contrato com a prefeitura por falta de pagamento, tinha 3 ou 4 meses atrasado. Ou seja, a prefeitura hoje não tem empresa listada para operar essa troca de iluminárias e tampouco para fazer extensão de rede. Mas eu estou falando por saber, porque eu tive com o secretário de obra, o Renato, que é responsável por isso, para cobrar essa extensão de rede que é necessária lá no meu bairro, e ele me explicou que está sendo feito um processo licitatório em caráter emergencial e que, no máximo, em 30, 40 dias, já vai ter empresa aí apta para fazer todas essas mudanças. Continua a discussão, em votação. O vereador concorda, permanece em discussão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento. Vereador Tiago Tiro. Senhor presidente, não é nenhum requerimento, é só uma moção aqui
para parabenizar os organizadores do Beer Fest, né, a última festa da cerveja que teve aqui na cidade nesse final de semana, pela iniciativa, né, a organização que foi do evento. É claro que tem alguns pontos que eles mesmos reconhecem que precisam melhorar, mas trouxeram entretenimento. Muita gente de fora de Nova Lima estava aqui visitando a cidade. Então, é só deixar registrado os parabéns ao Marciano, né, que é um dos organizadores do evento. Senhor presidente. Eu gostaria de... Posso? Eu gostaria de falar aqui primeiro que evento muito bonito, foi bacana, muita gente, mas o preço estava salgado, cara. Nova Lima é terra do trabalhador. Não sou contra o evento, não. Uma porção de costela de boi, 90 pau. Uma cervejinha, 18, cara. Quebrou todo mundo. Eu observei, os caixas estão vazios. Que para o próximo ano, coloca um preço razoável. Essa festa aí vai ser feita para uma camada só. Então, eu gosto de festa. Eu gosto, sou favorável, mas 90 conto, 3 pedacinhos, meia dúzia de pedaços de carne lá, isso é um absurdo. Ontem eu fui a um restaurante, eu paguei almoço para o meu, mas para 3 colegas, R$80. Carne boa, lá, foi lá no Norma, fazer até propaganda aqui, que é um restaurante bom e barato. O Norma é barato. Então, não sou contra os outros restaurantes, não, mas o preço do Norma é um preço que, na crise que nós estamos, é muito bom. Então, vem aqui, é muito bonito, lotado, mas para uma camada, não. A gente tem que fazer festa para todo mundo. Uma palavra, vereador Flávio. Eu passei esses dias pedindo a Deus, né, que Deus tenha piedade do nosso município, tenha piedade do servidor público, tenha piedade de cada morador, mas é sobre a festa que eu quero falar. Tirando o lixão que ficou ali, né, acho que as pessoas que frequentou viu, quase tomou conta da via pública, mas tem uma coisa boa nessa festa. Eu não bebo, todo mundo sabe, não faço uso de bebida alcoólica, né? Eu quero viver um pouco mais, mas... Então estou ferrado. Só está fudido. Só está lascado. Mas tem uma coisa boa, presidente. Uma coisa boa. Quem frequentou a festa, eu acho que percebeu que vocês não viram as pessoas que têm um problema de doença com bebida alcoólica. Nos dias de festa, eles não estavam aí, vocês perceberam? Alguém percebeu? Vocês perceberam que nos dias de festa eles arrumaram um lugar para as pessoas que são doentes, com bebida alcoólica, que ficam na praça, que eles não estavam presentes? Alguém percebeu? Alguém percebeu eles lá? Sentado no banco lá? Não, não estavam não. Não estavam não. Então não estavam não. Estavam não. Não estavam não. Eles não estavam lá não. Vereador, o dia que eu fui, eles estavam aí. O dia que eu fui, eles estavam. Só para mim encerrar. Não, eles não estavam sentados no banco porque estava tudo ocupado. Estavam não, gente. Estavam não. Então, quando quer, é uma festa, aí resolve o problema. Podia aproveitar agora o embalo agora desse momento e resolver o problema deles, colocar eles numa clínica, colocar eles em um local agradável, com médico. Sou a favor de festa? Sou não. Mas festa paga, cada um paga com o seu. Só queria fazer essa fala só sobre essas pessoas que ali ficam, que vive pedindo, que vive se desdobrando, que vive com seu sofrimento, enquanto a gente paga tão caro quem bebe a bebida. Podia pensar nesse caso. Obrigado. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de salientar que eu posso falar no dia que eu fui, né, gente? Realmente eu contei, tinha uns 8. Então, eu fico no meu canto, mas fico observando as coisas. Eu observei que os carros estavam vazios. Então, realmente, na festa lá dos Estados Unidos, né, que foi realizada aqui, consumiram com esse pessoal aí uns 15 dias. Então, eu posso falar no dia que eu fui.
Continue a discussão. Quem Lógico, gostaria? Eu acho louvável todas as festas do município de Nova Lima. O município de Nova Lima precisa realmente trazer entretenimento para o cidadão, ainda mais festas que não têm investimento de recurso público, porque aí eu já não dou meu apoio, mas realmente a festa foi bacana, bonita, foi uma festa limpa, tranquila. Vou aprovar, vou dar o meu voto para a moção de aplauso. Foi moção de aplauso? Foi não? Mas nós temos que ressaltar que o centro de Nova Lima não comporta mais festa para 5 mil, 6, 7 mil pessoas. Fecharam a praça na quarta-feira, foi até domingo. Isso gerou um transtorno muito grande, né, para toda a população. Então, espero que a secretaria responsável e que o gabinete, o executivo, se conscientize nessa necessidade de levar essas festas maiores para um outro espaço, que seja o Matadouro, que seja o final da avenida, porque a praça realmente, o transtorno que gera é muito grande. Continua a discussão. Quero dizer que eu sou favorável a festa na praça, só de Nossa Senhora Pilar. Tem 20 anos que eu estou batendo isso aqui. Coloca a festa aqui na praça, prejudica uma cidade. É um absurdo. É um absurdo. Que a prefeitura, quando as condições que vem, eu moro aqui perto, eu estou constantemente nesse pedaço aqui. É um absurdo o que estão fazendo com Nova Lima. Eu venho lutando lá para o espaço cultural, criar um espaço para a festa, tem 20 anos, não é agora não. Com a retirada daqueles carros lá, da parte de apreensão, terreno maravilhoso. Então nós vamos ganhar mais uma opção. Desde o meu primeiro mandato, quando tinha 3 casinhas ali, no espaço cultural, esgoto céu aberto, que eu luto por isso. Então a prefeitura tem que realmente tomar providência. Quero parabenizar aqui o ex-prefeito Juninho de Itabirito. Ele, ao assumir, né, pela segunda vez, Itabirito tem uma festa em julho, famosa. Júlio Festa, obrigado. Então, olha o lugar o local que o Juninho criou em Itabirito, obras baratas. Foi o primeiro ato dele, desapropriou a Vale, não só aquele local com estacionamento maravilhoso. Aí ele falou, não é só essa área não, eu quero aquela área verde também, ao lado. Desapropriou. Acabou que o ato dele era tão bom que acho que ele pagou uma mixaria lá para Então, Nova Lima tem que medir a água ou fubá, mas isso aí eu venho batendo tem 20 anos. Que colocam uma escola por baixo, no térreo, e colocam arquibancada por cima. Isso aqui é uma podridão semana toda. Doutor Juarez já falou, delegado, prefeito, vereadores, e ninguém resolve o problema. Não é justo colocar festa aqui para pessoas ficarem urinando na porta do vizinho aqui. Câmara está aqui, o fórum ali, Teatro Municipal, igreja e o prédio da prefeitura. Então, eu tenho dó das pessoas que moram em torno daqui. Então, eu vou pegar no pé do Vitor, eu tenho certeza que uma verba federal constrói uma escola por baixo e por cima arquibancada, tudo pré-fabricado, coisa barata. Vai ter que construir escolas mesmo. Então, eu tenho uns 4 ou 5 requerimentos sobre isso aí. Em votação o requerimento, a moção foi... Só fiz um registro, só. Então tá bom que deu polêmica. Obrigado. Próximo. Quarta parte. Apresentação de oradores inscritos, inexistente. Agradecer a presença de todos, sua proteção de Deus. Encerramos o trabalho.